cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Bom dia a todos. Uma alegria enorme ter vocês aqui. Realmente, para vir aqui participar do lançamento de um livro num dia como amanhã maravilhosa dessa, para mim é motivo de grande satisfação, muita honra ter vocês todos aqui. Então, hoje eu estou lançando o meu livro, que eu acho que é o 27º livro. Então, é uma bibliografia longa, e esse livro se chama A Vida, a Morte e Outros Penduricalhos, são 16 contos, 16 e o Caio. Teve uma dúvida quanto a isso, mas esses livros tentam abordar uma realidade desse nosso Brasil de hoje, às vezes cruel, às vezes terno, e recheado de sexo e violência, e contestações e tudo mais. Mas é a nossa realidade, é essa que a gente vive. Eu acho que a gente tem que realmente lidar com ela. Nós não temos outra opção. E aí nós vamos fazer um bate-papo aqui com o professor Caio Junqueira Maciel, que realmente é uma das pessoas mais cultas, mais generosas e mais entendidas da literatura brasileira. O Caio tem uma questão que eu acho fabulosa. O Caio é capaz de ligar uma coisa distante com outra e ver uma ponte entre elas. Gente, isso é formidável. A gente, às vezes, ligar uma pequena história com uma outra história de outro autor, bastante diferente. Isso eu acho incrível. Eu não tenho essa capacidade. A verdade é essa, isso o Caio tem, e vocês vão perceber isso hoje nas questões. Nós não ensaiamos absolutamente nada, eu não sei o que ele vai perguntar, mas a gente pretende conversar durante 40 minutos, depois a gente vai abrir para 3 perguntas de vocês, aí eu vou autografar o livro lá. Espero que seja agradável para todo mundo esse bate-papo. Aí, Caio, é com você. Bondade e exagero aqui do Gifone. É o seguinte, toda vez que eu tenho oportunidade em público de conversar junto com o Luiz Gifone, eu sempre tenho que realçar um episódio. Eu devia ter meses ainda de idade, o Gifone devia ter um pouquinho mais velho que eu. Quando meu pai inaugurou o cinema lá em Cruzília, porque eu sou de Cruzília e o Gifone é de Baipendi, que são 23 quilômetros de distância, né? E meu pai inaugurou o cinema, e um episódio que eu só fiquei sabendo através do diário do meu avô. O meu avô, embora tivesse só 4 meses de estudo, né, naqueles coronéis lá do sul de Minas, ele foi prefeito, com 80 anos, foi prefeito da minha terra, e ele gostava muito de ler e de escrever. Então, depois que ele morreu, nós nos organizamos e fizemos um livro com os textos dele. E no diário do meu avô, consta lá que na inauguração do Cine Vitória, o Dr. Gifone, que é seu tio, né, foi em Cruzília e fez o discurso de abertura do cinema. Então, essa é uma gratidão que eu sempre não posso recusar nunca um convite do Gifone. Bom, quando o Gifone me enviou o texto dele e tal, né, isso foi em junho do ano passado. Eu li, gostei muito, fiz algumas observações,
E há pouco tempo ele falou assim, olha, eu quero te convidar para falar lá na Academia Mineira de Letras sobre o meu livro. Eu falei, Gifone, mas não tem um livro. Você tem os originais, mas o livro também eu não tenho. O livro demorou um pouco, né? Bom, eu tornei a ler, né? O Chico Moraes Mendes aqui tem mania de dizer que eu sou o maior releitor que ele conhece, né? Lá no prefácio do meu livro, O Estranho no Ninho, ele cita isso. E realmente, eu gosto muito de reler, né? Se eu fosse uma ilha deserta, se eu levar um livro, estou levando uma biblioteca, porque eu vou ler ele N vezes. E se o livro é bom, eu não enjoo. Então eu li a primeira vez, li a segunda, e agora eu tornei a receber o livro do Gifone, e essa madrugada, 2 horas da manhã, eu terminei de reler, porque tinha um conto que não estava, fui olhar nos meus originais, conto Ternura, né? Então aquela famosa frase do Che Guevara, né? Ser duro, mas sem perder a ternura, isso aí encaixou no livro do Gifone, porque o conto intitulado Ternura vem em uma sequência de 3 contos, né? Bala Perdida, o outro é Bala Perdida, o velho tem que morrer, né? E esse Ternura. E os 3 contos se passam no Rio de Janeiro, na favela, e tem muito tiro e muito palavrão, né? Esse livro é forte, né? Tem muito termo chulo, muito palavrão, algumas cenas eróticas, né? E bem eróticas, né? Naquele conto da menina que tem nome de música. Mas, curiosamente, né? Hoje, às 2 horas da madrugada, eu constatei, olha só, o conto Ternura não tem nenhum palavrão. Ele se passa exatamente lá, né, naquela favela, um personagem morre e a mãe quer fugir com o neto, né, para a polícia não ir atrás dos bens que ele deixou, dinheiro e tal, ela consegue fugir. E aí também veio o esclarecimento, que também é uma coisa que estava me incomodando. Foi por que tem essa capa? O livro não tem nada a ver, pelo menos os textos que eu estava lendo, não tinha nada a ver com a capa, né? E na hora que eu terminei de ler o Ternura, eu falei, está explicado, né? A moça vem para a nossa região, né? A filha do assassinado vem para a nossa região, ela vem para São Lourenço, vem para Mantiqueira, terra das araucárias e tal, então fica aí essa capa muito lírica, muito bucólica, né? Enquanto que o livro tem muita violência, muita brutalidade, porque o mundo é violento, porque o mundo é brutal, né? Agora, eu brinquei com o Gifone dizendo que se ele conhecia um conto chamado A Gota. É um dos maiores contos que eu já li na vida, é um conto do Dini Buzzati, chamado A Gota, a história de uma gota d'água que vai subindo as escadas, né? É uma literatura fantástica e tal. O Gifone disse que não conhecia o conto A Gota, mas eu fiquei com essa gota na cabeça, porque no conto que abre o livro, Sapatinho de Bebê, a personagem chamada Jurema, não sei se ele pesquisou isso, porque tem muitos escritores que os nomes vêm aleatoriamente. Outros escritores, isso eu aprendi com Guimarães Rosa, aprendi com Machado de Assis, aprendi com Zé de Alencar, né? São muito conscientes dos nomes, né? Os nomes não são gratuitos. Alguns escritores não ligam para isso, né? Mas nesse conto do Gifone, a moça que trabalha no banco, né, a bancária lá, se chama Jurema, e ela tem um amante que se chama Gotardo, tem apelido de Dinho, né? E a palavra gota atravessa o conto inteiro, inclusive a gota de esperma, porque ela quer engravidar o Dinho, né? Por isso que eu lembrei do Dino Buzzati, é muita coincidência, o cara chama Gotardo, tem apelido de Dinho, Dinho parece com Dino, tem gota. Eu fui cutucar o Gifone, se ele tinha lido, eu falei, não, eu não conheço esse conto, não conheço. Chegou a ler depois, não, né? Não. Pois é, mas essa gota estava ali, ela consegue até tirar a gota né? O cara vai ejacular, o cara não quer ejacular dentro dela, o cara não quer ter filho, ela está doida para ter um filho, ele ejacula no umbigo dela, ela pega uma seringa, né? E com a seringa ela inocula ali e tal, e acaba engravidando, né? E ela se chama Jurema, e claro que eu me lembrei do meu Zé de Alencar, que foi até aniversário dele esses dias. Eu gosto muito do Zé de Alencar, né? Aquele escritor debodê e tal, mas o Zé de Alencar é muito bom, né? Alguns livros dele são imperdíveis e tal. Então a Iracema, né? A Iracema, quem leu, né, deve se lembrar, a Iracema, para se engravidar do Martim, ela dopou o Martim, né?
ela pegou o licor de Jurema, né, a Iracema, e conseguiu deixar atordoado o Martim, e daí nasceu o Moacir, que é o filho da dor, né? Nos contos do Gifone, essa coisa de ligação não é difícil fazer, não, porque os 16 contos dele, na verdade, tem vasos comunicantes. Os contos dialogam. O Rogério Tavares até foi muito, né, acertou no alvo quando ele falou, a gente tem hora que até confunde qual conto, qual que não é, né, porque tem muitas situações análogas, semelhantes, mas sem ser repetitiva, porque cada uma tem uma nova história. O livro começa com o nascimento, né, que é o sapatinho de bebê, e termina com o conto Profeta. Esse também eu tive que ler um pouco às pressas, porque esse foi alterado nos originais que o Gifone mandou, não constava o conto Profeta. E esse conto foi muito bom. Eu não sei se eu também deliro, porque já fui acusado de enxergar coisas. Eu tive um amigo que falava assim para mim, o Caio tem mania de enxergar chifre em cabeça de cavalo. Eu falei assim, a literatura, né, tem muitos unicórnios, então quando você trabalha com unicórnio, você tem que apontar o chifre do unicórnio, né? A literatura tem isso. Então, os contos dialogam entre eles ali e tal, e nesse conto Profeta, se eu não estou exagerando na minha análise, o Gifone resvala ali nessa crise do Oriente Médio, né? Na faixa de Gaza, porque os personagens ali têm nomes, né, ligados à Bíblia, né? O personagem se chama Josué, o irmão dele se chama Davi, né? A mulher do Josué que está desaparecida, ele tem um trechinho que até ele fala assim, o sol pode desaparecer por algum tempo, mas e ela? Porque ela está sumida e tal. Quer dizer, quem conhece um pouco a Bíblia, que é outro livro que eu levaria para a Ilha Deserta, a Bíblia eu já li de cabo a rabo várias vezes, né? A primeira, quando eu cheguei em Portugal, por exemplo, que eu fiquei um ano em Portugal, a primeira coisa foi levar a Bíblia. Eu falei, não, eu vou ler de novo a Bíblia de cabo a rabo, né? E isso me ajudou muito, porque no livro que eu escrevi lá, eu criei uma personagem que andava com a Bíblia para cima e para baixo. Então, dali ela me deu essa cultura, né? Então, tem uma hora que o Josué fala, que quem conta a história, né, do profeta é o Josué, e ele diz que o sol pode parar. E quem leu a Bíblia sabe do episódio que o sol para, né? O Josué queria forças para ele derrotar, né, o que seria hoje os palestinos, né? Aliás, tem um outro conto dele, que é outro conto sensacional, que merece até um videoclipe, um filminho e tal, porque o conto é muito interessante, que é aquele conto chamado Nave Rosa Choque, né? Porque o que acontece ali? O pai e a filha vão numa loja de material de construção para comprar. A menina quer, a adolescente, ela quer um azulejo rosa. E quando eu li, eu até lembrei do banheiro do meu pai. Meu pai gostava muito de banheiro, porque ele lia em banheiro, os jornais, tudo ele lia em banheiro. Então ele fez uma reforma lá em Cruzilha, na nossa casa em Cruzilha, ele fez um banheiro rosa, que pouca gente conhece, tudo no banheiro é rosa. Então esse conto me fez lembrar do banheiro rosa, porque a adolescente quer, a pia quer tudo rosa, e as pessoas lá da loja falam que não existe mais esse tipo de material, né? E de repente, e olha o que o pai dela, eu esqueci o nome da menina, mas o pai se chama Elias. E de repente está todo mundo olhando a televisão, olhando o celular, porque uma nave rosa-choque espacial está pairando em cima da Casa Branca, e depois outra vai pairar sobre Jerusalém, né? E o pessoal, o Elias, ele, não, imagina, isso aí é fake, né? Isso aí é fake e tal, não existe, né? O Orson Welles lá fez aquela irradiação lá, falando do ataque alienígena, né? Mas acontece que é real, né? E para quem conhece um pouco a Bíblia, sabe que o primeiro caso que a gente conhece de ser abduzido foi o Elias, né? O Elias foi levado para as alturas e tal. Naquele livro que fez sucesso nos anos 60, não sei quem já leu esse livro, né? Os mais velhos devem ter lido, Eram os Deuses Astronautas, né? Um dos fundamentos do Van Dijk lá é que a Bíblia já falava que tinha disco voador, né? Por causa do Elias. Então, os personagens bíblicos, eles aparecem, né, várias vezes aí, como no conto que você passa em Belo Horizonte. Se não me engano, acho que tem 2 ou 3 contos que passam em Belo Horizonte.
Porque há uma variedade de espaços aí. São Paulo, tem 2 contos que passam em São Paulo, esses contos da Bala Perdida todos se passam, óbvio, no Rio de Janeiro, né? E tem um conto que se passa em Belo Horizonte, eu até não conheço a Praça Rita Lee, ali perto da Tancredo Neves, em que um médico, né, um psicanalista, chamado Jamil, né, você já vê que o nome dele é o nome mais palestino, né, vai procurar o Moahem, né, que é o... Inclusive o Pereira, né, que é o investigador, fala Moahem. Não fala Moahem, né, é Moahem, né. É claro que tem um trocadilho aí, Moahem, Miachem, né, Miachem. Ele quer procurar o tal Moahem que tem nome de judeu e tal, né. E o conto tem um fundo erótico, um fundo de homossexualismo ali, né. O Gifone, as intertextualidades, né? O Ger está brincando comigo ali a respeito das intertextualidades, porque eu estava comentando com ele um livro de um amigo meu, que é amigo também de algumas pessoas aqui, que é um grande escritor e que, infelizmente, escreveu o último livro dele porque ele foi acometido do mal de Alzheimer, né? Estou me referindo ao grande Reinaldo Santos Neves, né? Há um mês e pouco eu fui lá visitá-lo. Eu fiz até uma resenha, foi publicada agora nessa revista eletrônica Portugal em Comunidade, sobre o livro dele, Morte em V, né? E como que a intertextualidade é fundamental, a metalinguagem, a intertextualidade, né? Nunca é gratuita, mas sempre dialogando com o texto e aprendendo, né? Porque eu acho que o leitor, como no livro do Gifone, o leitor ganha muito com o livro de um cara, né, não apenas com todo respeito ao Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo dizia que ele era apenas um contador de história, nós sabemos que não, que ele é bem mais que isso, principalmente em Tempo e Vento e sobretudo em Incidente de Antares, mas o escritor consciente, né, o escritor, antes de tudo, é leitor. Né? O Gifone, inclusive, seria a minha primeira pergunta para o Gifone aqui. Né? O Gifone, até que ponto que o leitor está dentro de você? Porque todos nós, antes de sermos escritores, somos leitores. Então, no livro aqui do Gifone, você pega, por exemplo, Ernest Hemingway, né? Aquele conto do bebê, do sapato, vende-se sapatos de criança nunca usado. Né? Isso é citado no primeiro conto da moça que quer engravidar, né? A Bíblia é citado aí em vários outros contos, né? Até mesmo os filmes que estão aí fazendo sucesso, como A Guerra das Estrelas. Aliás, tem um conto muito interessante aí, chamado Guerra das Estrelas, que parece um conto totalmente inocente, né? De literatura infantil. E eu falava, vou contar esse conto aqui para meus netinhos. Mas não dá para contar, não, porque o conto é violento também por causa da linguagem. O conto conta a história do Carlinhos, que é um menino de 4 anos, e que o Raul, o irmão, o primo dele mais velho, que tem 10, vão assistir o filme. E só que o menino tem 4 anos, o filme é próprio até 5 anos, né? E o mais velho fala pro menino mentir, fala, não, fala que você tem 5 e tal. Fala, não pode mentir, eu tenho 4, ainda faz com o dedinho, eu tenho 4 e tal. E com isso o menino não pode entrar no cinema. E o primo, então, fica xingando ele. O filme você vê, esse conto de 2 crianças tem muito palavrão, ao passo que esse conto lá da favela, do cara morre, uma disputa lá de ponto, de droga, não tem palavrão nenhum, né? Bom, enfim, tem tanta coisa para falar. Ô Gifone, uma outra coisinha que eu queria saber de você agora. Talvez você possa negar, o Lewis Carroll também, da Alice, né? Um conto bem bonito, viu? Aquele conto... Desculpa falar, mas eu gosto mais do título do livro que ele me mandou, que é Um Coelho Correndo na Serra do Curral. Aí depois ele mudou para a Vida, a Morte e Outros Penduricalhos. Me lembrou até de Fernando Pessoa, né? Que são só 2 datas importantes para a gente, a vida e a morte. O resto é penduricalho, né? Então, o livro fala Morte e Vida, só que esses penduricalhos dele não são nada acessórios, não, porque são essenciais também, né? Então, esse conto que fala da velhinha que está com Alzheimer, que, né, vai esquecendo das coisas, ela vê um coelho correndo na Serra do Curral. É um conto muito lírico, muito bonito, né? Que dialoga muito com o livro que eu adoro também, que é Alice no País das Maravilhas, e a senhora se chama Alice também.
Mas olha, o ano passado, uma das melhores séries, né, que eu assisti o ano passado, eu sou fanático com série, filme, televisão, futebol, né? Eu ainda acho tempo para ler muitos livros e reler, né, Chico? Mas eu adoro séries, né? Adoro. Inclusive, ontem eu terminei com uma que a minha mulher insistiu a ver, depois ela desistiu, mas quando eu começo, pode ser ruim, eu vou até o final, que é essa tal de Bom Dia, Verônica. Eu até sugeriria que mudasse o nome para Bom Dia, Cavalo. Bom, mas a série que eu mais gostei foi A Família Soprano. Eu gostei demais dessa série. Eu achei essa série a cara do Gifone. O Gifone pode até negar. Que é isso, Caio? Eu nunca li, nunca vi. Mas tem episódios ali que eu falei, poxa, eu estou vendo a Família Soprano na minha frente aqui, os caras escondendo o dinheiro dentro do vaso e tal. Tem duas passagens dos contos do Gifone que ele mostra isso. Né? E todas as duas passagens, logo depois ele fala e respondeu com voz de soprano, então de barítono. E tem até um investigador lá que tem nome italiano, né? Que tem um cello, né? Não sei o que lá, o cello. Né? Então ele pode até negar que ele nunca viu Família Soprano, mas de alguma forma ele dialoga com a Família Soprano e aí outras intertextualidades são bem mais óbvias, né? Como a da Bíblia, como a da... Inclusive o cara chama Anthony, né? Aquele conto chamado A Despedida, é igual uma cena do Soprano em que o Anthony também, o personagem... Nunca vi Família Soprano. Mas você vê, mas tá no ar, né? O cara tá lá no hospital, você precisa ler, os diálogos são ótimos, né? É muito bom mesmo, e ele dialoga muito também com o Poderoso Chefão, né? Então, lá na Família Soprano tem um episódio que o Anthony tá para morrer lá e os caras vêm, né? Só que ele consegue sobreviver enquanto que esse aqui morre. Tem até um morto que escreve aqui que não é o Brás Cubas, né? Aquele conto chamado O Túmulo, quem conta a história é o Laerte. Eu fiquei preocupado com esse nome Laerte. O Gifone vai falar que não tem nada a ver, mas fui lá no meus alfarrábios, né? E Laerte significa o que levanta pedras. E ele é o arquiteto, né? Convidado pelo Zé Marcondes para fazer o túmulo dele, para levantar o túmulo dele. O túmulo é feito de pedra, poxa. O Gifone pode negar, mas está no texto, né? E eu acho interessante também que esse arquiteto ele vai morrer depois de se empaturrar num restaurante italiano e ele vai comer uma comida chamada tiramisu, né? Tiramisu, que é uma palavra italiana que significa, ao pé da letra, me puxa para cima. E o cara morre. Né? Ele está escrevendo o conto no outro plano. Olha, eu estou falando demais. Vocês têm que ler o livro dele devagarzinho, tá? Porque tem muita surpresa e é daqueles livros que merece releitura. Falou, Gifone? Falou. Como vocês viram, o Caio, essa capacidade enorme, ele conhece muita literatura, ele atravessa por toda a literatura do mundo e, sobretudo, a brasileira, e tem essa memória fantástica, capacidade de relacionar uma coisa com a outra. Muitas coisas. Bom, primeiro, Caio, obrigado pela sua participação e tudo mais, o empenho que você teve em ler o livro diversas vezes para poder vir aqui hoje. A primeira coisa que você me chama a atenção é o seguinte: eu não vi a Família Soprano. Não li esse conto do Dino Buzzati, A Gota. Então, vem. Agora, nas minhas histórias, gente, o autor é um cara sacana, muito sacana, porque a gente fica trabalhando em cima do texto meses e meses, às vezes anos, e o leitor fica algumas horas. Então a gente tem chance de colocar uma porção de armadilha para o leitor, uma porção de tropeços para o leitor, e o leitor muitas vezes não se dá conta de que está sendo iludido. Mas é essa facilidade que tem o autor de
convívio longo com o texto que possibilita isso. De modo que, realmente, Caio, os nomes dos livros, eles foram pesquisados. Então, por exemplo, esse conto que você falou do psicanalista, se você olhar, Menarhem quer dizer consolo, e Jamil quer dizer busca, entende? E, de uma certa forma, se você for olhar ali, tem uma outra história correndo ali no fundo, entende? Que você tocou nela, que é o conflito que nós temos em Israel e Gaza. Ali tem a coisa no fundo ali tem um pouco correndo nesse sentido que eu peguei. Por exemplo, esse conto, que é o conto que encerra o livro, que é o Profeta, é um conto louco, totalmente louco, né? Se você... Esse conto, esse eu falei com o Gifone, porque, curiosamente, a primeira viagem que eu fiz na Espanha, e a minha mulher estava fazendo um curso lá e tal, eu andava muito sozinho, e eu ouvindo muito, né? Foi as primeiras viagens que eu fiz para a Europa e tal, então ouvindo o som. Então, quando eu abri a torneira do banheiro, eu vi o som, o pessoal estava conversando, eu dava descarga, o pessoal estava conversando. Eu falei, gente, será que eu estou doido? Quando eu li o conto do Gifone, falei, Gifone, esse negócio já passou pela minha cabeça, só que eu nunca escrevi sobre isso, era que ele conseguiu escrever. Para você ver, o conto começa o cara que está urinando e começa a ouvir vozes na urina que cai dentro do vaso. Aí ele fala, o que está acontecendo aqui? Ele começa a pesquisar e vai entrando naquela loucura até que começa realmente a ouvir vozes, e essas vozes evoluem até que ele chega, vai para uma igreja, e lá na igreja ele cita apenas textos bíblicos, são todos os textos bíblicos. E esses textos bíblicos assustam um pouco pela violência deles. E então é um conto de um louco, uma pessoa absolutamente louca que vai crescendo na loucura. Inclusive, há uma ligeira sugestão de que ela tenha seguido o conselho bíblico e matou o irmão. Então, e a mulher. Oi? E a mulher também. E a mulher depois. E a mulher se transforma em palavra. Então, é a questão da busca. Todos nós, a verdade é a seguinte, todos nós somos criados em cima de palavra. Quando eu vou descrever qualquer um e vocês vão descrever qualquer outra pessoa, a gente usa a palavra. Certo? É a palavra que cria, gente. A gente morre com a palavra. A primeira coisa que palavra a gente aprende, que é mamãe, uma coisa assim, é uma palavra que já distingue uma pessoa, que já dá... Nós somos frutos da palavra. Daí a palavra ser tão importante na vida da gente. Se a gente for pensar na questão evolutiva humana, a palavra é o ponto mais alto da nossa capacidade criativa, da nossa evolução. A escrita, você chegar num livro, gente, vocês pensem bem o que precisa, de tanta coisa que precisa para chegar num livro. Olha, nós temos que ter um suporte, uma palavra, certo? Temos que ter o livro, o papel. Nós temos que ter, principalmente, alguém que queira contar uma história, mas agora pensa bem, alguém tem que ter a capacidade de abstração, de entrar num texto que não é verdade, mas ao mesmo tempo que é verdade, que dialoga com você. Pensem bem na complexidade desse processo de leitura, que o processo de leitura é. Olha quanta coisa é necessária para que as pessoas leiam um livro. Daí, gente, a dificuldade que as pessoas têm para ler. Ler é difícil. O nosso cérebro não foi feito para ler. A gente usa para ler estruturas outras
que foram utilizadas para outros fins dentro da evolução. Mas a leitura é super importante justamente por isso, porque ela força o nosso cérebro a usar caminhos novos, criar caminhos novos. Interessante isso, porque hoje se fala muito na importância da leitura. A leitura é realmente importante por isso, porque ela forma dentro do cérebro da gente circuitos neuroniais que não desaparecem com a idade. A gente morrem dentro da nossa cabeça todos os dias pelo menos 10 mil neurônios. Quem bebe uísque perde 20 mil neurônios quando toma 3 doses, certo? Viu? Mas a gente tem 80 bilhões de neurônios na cabeça, de modo que 20 mil, 30 mil, 50 mil não vão fazer muita diferença. Então, a questão é essa. A gente precisa exercitar esses neurônios, e a vitalidade dos neurônios depende da fantasia. Quem exercita a fantasia, quer dizer, quem lê livro de ficção, tende a não ter Alzheimer e as doenças outras de cabeça na velhice. Isso foi um estudo muito interessante que vem sendo feito desde 1986 na Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos, até chamada Nun Study, o estudo das freiras, porque começou com umas freiras da Ordem de Notre Dame, lá nos Estados Unidos, que é pelo Dr. Snowden. E ele comprovou, as freiras têm uma vida muito igualzinho. Todas elas têm exatamente o mesmo padrão de vida dentro do convento. Ele comprovou que algumas pessoas, algumas freiras, tinham o cérebro em ordem perfeita, outras o cérebro já estava diluído. Evidentemente, já me perguntaram isso Gente, eu tenho falado sobre isso, tem 25 anos, certo? E, infelizmente, até hoje, nós brasileiros continuamos não gostando de ler. Mas voltando à questão, eu já fiz essa palestra, abordei esse assunto várias vezes, e muita gente pergunta, mas examinou o cérebro delas vivas, tirou o cérebro assim para olhar delas e assim. Não, elas freiras concordaram, quando elas morressem, elas doaram o cérebro para esse estudo. E o mais interessante é que o estudo se espalhou no estado de Kentucky, e hoje já tem 2.500 pessoas que doaram o cérebro para esse estudo, de modo que já é um estudo bastante complexo. Então, o Dr. Snowden descobriu que aquelas freirinhas que exercitavam a fantasia, que haviam lido, elas tendiam, gente, é importante a palavra tendiam, é um processo estatístico, tendiam a ter menos a doença de Alzheimer do que as outras. Então, ele tinha lá a questão dele era o seguinte, a pergunta era a seguinte, a freira mandava uma carta para entrar lá no convento, e elas tinham essa carta, tinham dois padrões. A primeira foi o seguinte, eu resolvi ser freira porque meu pai e minha mãe são católicos, eu frequentei a igreja e queria ser também freira. A outra é o seguinte, um dia eu estava andando no meio da mata, olhei para o céu, vi as borboletas e perguntei, então, gente, isso tudo aqui não pode ter surgido do nada. Aí eu falei assim, deve ser coisa de Deus, eu vou me entregar ao ofício ao serviço de Deus. Dessas duas, qual que vai ter Alzheimer, qual que não vai ter Alzheimer? Evidentemente, aquela freira que via o céu e tudo mais, e as borboletas e tudo mais, ela não tem Alzheimer. E foram examinar por que ela tem essa questão toda de ver o céu, essa beleza, se integrar na natureza e tudo mais. Porque ela tinha lido.
Então, esses são milhares de estudos que existem sobre a importância da leitura. Eu podia ficar aqui tranquilamente 2 horas conversando sobre eles. Inclusive, tem um interessante que adolescente adora, que quem lê muito tem muito mais companheira. Na hora que chego na escola assim com os meninos, falo, nossa, vocês vão namorar doidado, porque se os meninos leem, porque existe um processo de evolução aí também que não vem ao caso, mas realmente as meninas preferem os rapazes que têm maior capacidade verbal, vamos dizer assim, e capacidade verbal demonstra inteligência e também uma possível melhora o atendimento da cria, do filho vem depois, de modo que é um processo evolutivo que vem aí que prefere. Mas, deixando isso de lado, então, realmente, nesse livro, A Vida, a Morte e Outros Penduricários, eu fui trazer um pouco do mundo atual, com bastante crueza, às vezes também crueldade, eu vou dizer, para a gente mergulhar nessa nossa realidade, que a gente não vai ter outro jeito de escapar dela. Então, nós temos que conviver com isso mesmo. Vai ser com a violência que principalmente coloca aqui lá no Rio. Um dos contos, por exemplo, é um cara que fica o tempo todo com um fuzil em cima da cabeça de um cara que a única coisa que ele faz é ler. Fala, pô, esse cara está morto, só lê. Fica lendo o dia inteiro e escrevendo. Esse cara não merece viver. E ele pega, então, dá um tiro no cara. E tem outros contos, tem o conto Ternura, que ele já mencionou, que é um momento também de... É um momento de ternura no meio da violência. Só para acrescentar, dos 2 contos que aparecem assim, a bala perdida, que é o índice da violência, da brutalidade, tem como alvo pessoas ligadas à literatura, à cultura, né? O velho, que vai ser morto, o escritor, inclusive, ele tem... É interessante esse detalhe, tem a estátua do Don Quixote, o Sancho Panza, ao lado, né, da mesa. Ele está escrevendo, quem sabe até ele está escrevendo exatamente dessa realidade brutal, né? E ele vai ser morto, assim, de uma forma besta demais. E o outro conto, esse eu acho mais cruel ainda, porque o Nando obriga o Hélio, né? Aliás, tem 2 personagens chamados Hélio. O Helinho, desse conto aqui, o Hélio, aquele burguesinho que vai fazer homenagem a Troar com a garota e mais o Douglas, né? Então, ele obriga, ele fala, não, você tem que matar uma pessoa. Fala, mas não vou matar aqui não. O primeiro carro que passar aí, você vai ter que matar. E demora a passar, quando vem um fusquinha, né? Vem um fusquinha de quem? Da professora de português. O cara gostava de estudar e tal, depois ele teve que sair da escola. E ela se chama Clarice, né? Eu não sei se você pensou na Hora da Estrela ali. Eu pensei na Hora da Estrela, a Hora da Morte e tal. A Clarice já vem dirigindo o fusquinha e ela vai ser a vítima do Helinho, né? Interessante que o Hélio, Sol, está no céu, né? Star Wars fala do céu. Nessa garota que tem nome de música, né? Quando aparece a faxineira, ninguém sabe o nome da garota que tem nome de música. Ela usa o nome da música do Rolling Stones, né? Mas quando aparece a faxineira, chamada Celeste, ela faz uma cara assim, e fala, pô, aí tem, né? E só depois do final do conto que a gente fica sabendo que ela se chamava Celestina, né? Então ela tem essa identificação com a faxineira. E uma coisa interessante, esse conto, por exemplo, do menino de 13 anos que é levado a matar a professora pelo próprio primo, essa história que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu li no jornal que um dos traficantes virou para o primo dele e falou assim, você que se quiser mostrar que não é boiola, você tem que matar a primeira pessoa que aparecer na esquina, e deu o rifle para ele. E veio uma professora realmente, e o menino de 13 anos matou a professora. Então, às vezes a gente acha que a ficção
é cruel, mas a realidade, às vezes, é muito mais cruel que a ficção. Muito mais cruel do que a ficção. Gente, acho que nós já falamos um bocadinho. Vamos abrir para vocês. Às vezes alguém tem alguma pergunta queira fazer. E fiquem à vontade. Nós estamos aqui. Você sabe quem eu sou, mas uma coisa que eu queria que você explicasse o porquê da capa, porque também me intrigou muito a capa, viu, Caio? Aí ele me falou o porquê da árvore, que ele escolheu a árvore. Explica para o pessoal por quê. O Caio, inclusive, o Cris, ele matou a charada hoje. Chegou para mim e falou, agora eu entendi. A capa é o seguinte, a capa tem um pinheiro. O pinheiro, o nome do pinheiro científico é Araucária brasiliensis, é uma árvore brasileira. Então, o que eu queria com o pinheiro era justamente isso, ter uma coisa do Brasil na capa. Só que qual lugar que tem mais pinheiro no Brasil? Onde que fica a Floresta Nacional dos Pinheiros? Lá no sul de Minas, entende? E lá na Mantiqueira, que eu falo aqui, que é a terra dele e a minha terra também. Então, o motivo de eu ter escolhido o pinheiro foi justamente isso. É uma árvore brasileira, porque eu estou falando uma realidade brasileira. E, sobretudo, a árvore é o símbolo da vida. A árvore é o símbolo da vida. E aí a capista ainda deu uma sacada muito legal, colocou uma árvore com cor aqui na frente e tirou a cor do outro lado, como se estivesse tudo morto. Então é isso, é a razão. Tudo tem uma explicação, uma razão, uma inspiração, né? Então esse é o motivo de ter um pinheiro na capa na frente, e atrás ela está escura, sem vida. Explicado? Mais alguma pergunta? Gente, então vamos encerrar. Quero agradecer demais a presença de todos vocês, dedicar para mim, para a minha literatura, essa manhã magnífica estar aqui. Espero que esse investimento de vocês seja correspondido um pouco com a qualidade do texto. Espero não decepcionar. Tá? Muito obrigado mesmo, e uma boa manhã para todos nós. Obrigado, hein? Obrigado, valeu.